Deus não existe, tudo é permitido? A grande questão por trás dessa pergunta se trata do tema da moral. Moral designa tudo aquilo que é certo, errado, bom, mal, justo, injusto, permitido, proibido. Mas a questão é que a moral é uma construção social, é uma construção da cultura, é uma invenção do ser humano. E sendo uma invenção do ser humano, ela é algo subjetivo. A moral da Índia, por exemplo, entende que é completamente errado maltratar e comer a carne de uma vaca. Enquanto que no Brasil a gente come carne de gado quase todos os dias. A homossexualidade na Grécia era algo muito comum, não era errado, era algo completamente normal. Enquanto que hoje em dia muitos gays são alvo de violência, e inclusive tem alguns países que é crime ser homossexual. E a moralidade é uma invenção do ser humano. Não existe moral no estado de natureza. Eu diria até mais, diria que a moral não é somente subjetiva, mas que ela é a base para a gente poder manifestar a nossa subjetividade. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando pela Unifesp e aqui falo sobre teoria social, falo sobre análise do discurso e esse rapaz do início é o Thiago, eu vou colocar o arroba dele na descrição. Uma das maneiras de fixar uma moral para que ela possa ser a base de uma convivência é também associá-la à religião, à existência de Deus, à existência de algo fixo. É um dos jeitos de driblar o fato de que moralidade é uma coisa que é relativa ao espaço, ao tempo, ao momento histórico, ao lugar onde você está, relativo às comunidades que você se encontra no mesmo lugar. E é uma maneira também de tentar driblar o fato de que não dá para ter uma convivência única, ideal, idealizada, única, fechadinha, que vai dar certo para todo mundo do mesmo jeito. E isso é desconfortável por dois motivos. O primeiro motivo é por conta do etnocentrismo, que é característica de literalmente qualquer sociedade, qualquer cultura. Qualquer sociedade, qualquer cultura tende a interpretar as coisas a partir dos próprios valores, tende a entender as coisas a partir das próprias formas de conhecimento, tende a compreender a vida a partir das próprias formas de significar a vida. Quando a gente diz que moral é uma coisa que é relativa ao espaço, ao tempo, no fundo a gente está dizendo que meio que não dá para você interpretar o mundo do mesmo jeito e achar que é possível colocar um rótulo de certo e errado numa cultura do outro lado do mundo ou numa cultura praticada numa sociedade há 500 anos. Porque apesar da moral ser construída culturalmente e socialmente, a gente também tem um discurso construído socialmente e culturalmente de que a realidade ela para no próprio indivíduo, de que o indivíduo cria a realidade, de que nós somos indivíduos aleatórios no mesmo lugar e de que a relação social ela só existe na medida em que eu quero me relacionar com você. Que o significado está preso na nossa cabeça e somos nós que significamos individualmente o mundo. Estabelecer uma moral universal fixa faz com que seja possível olhar para a realidade dos indivíduos que estão soltos, que estão ligados por relações somente voluntaristas e faz com que a gente olhe para eles e tenha uma medida do certo e do errado para aplicar sobre essa suposta aleatoriedade. Mas o ponto é que essa própria suposta aleatoriedade é produzida por uma construção que é cultural, que é social e que é moral do nosso próprio tempo. A ideia de uma responsabilidade individual que define as coisas, por exemplo, é muito do nosso tempo. Eu publiquei um vídeo sobre racismo na Flipossos e eu recebi alguns comentários, principalmente na outra rede de vídeos, de que a moça que cometeu ali o racismo, ela não pensou nisso, ela só se enganou com as palavras. E esse é um olhar moralista e individualista sobre a situação. É um olhar em que o ato depende do pensamento, depende da intenção da pessoa que pratica o ato. Como se a definição do ato fosse uma definição que precisa estar diretamente ligada à intenção da pessoa que o pratica. É uma análise moralista da situação. E é uma análise que não capta o fato de que uma prática social ela tem sentido entre as práticas sociais e não necessariamente precisa ser observada dentro da cabeça das pessoas. Isso também é para compreender violência contra crianças dentro da família, né? O pai bate e diz, é pro seu bem, dói mais em mim do que em você. Tanto faz para quem que dói mais, tanto faz se o pai se sente mal, tanto faz, isso não importa. A violência é uma violência. É uma prática concreta. Não precisa da intenção para entender
o que acontece. A intenção serve para compreender as motivações, serve para compreender que tipo de sujeito está ali praticando um determinado ato, mas a intenção não é aquilo que vai colocar para jogo a situação concreta de fato. Eu não preciso dizer que é muito difícil dar conta desse último ponto que eu acabei de falar, porque faz parte do nosso senso comum tentar compreender as coisas através das intenções. E, portanto, abdicar de uma responsabilidade que não vem de uma intenção maléfica, que não está ligada a uma intenção do mal. Assim como envolve nos despir de todas as armas que a gente aprende a utilizar desde sempre, que é de suposta interpretação da intenção dos outros. Ah, mas eu vi que foi na maldade porque a pessoa deu uma risada. Essas coisas meio bobas que a gente aprende, a gente lida como se fosse verdade. E aí a gente vê um influencer de linguagem corporal completamente irresponsável que valida as nossas próprias crenças imbecis sobre a realidade. Pois então, tudo isso precisa ser jogado fora para que a gente compreenda que a prática é uma prática. E para que a gente compreenda que a moral é uma construção, não é uma coisa que você criou na sua cabeça e resolveu fazer. Para que a gente compreenda que a moral enquanto construção é a base para que você depois de ser constituído pela moral, possa dizer tal coisa eu acho correto, tal coisa eu acho errado. Porque moral não é dizer isto é correto, isto é errado. Moral envolve colocar um campo de possibilidades onde o correto e o errado estão ali em disputa. Por exemplo, matar é errado, só que se for na legítima defesa é correto. Aqui você tem uma elaboração da coisa. Mas o mais importante é, matar é uma questão moral. Matar o outro é uma questão moral. Está inserido nessa moral. O mesmo vale para roubo. Roubar é errado. Só que quando é um roubo famélico, aí já tem um outro olhar sobre. Porque, novamente, o roubo está inserido nessa moral que precisa discutir o certo e o errado, o bom e o mal e por aí vai. Então, se Deus não existe, tudo é permitido? Cara, tanto faz se Deus existe ou não. Ele pode existir, pode não existir. O ponto é, moral e moralidade é uma coisa que existe na vida sendo vivida. É uma coisa que existe na relação entre as pessoas, tudo bem?